Nascimento, psicóloga, por estar aqui conosco, filha da Bel querida, da nossa Belinda. Tão bom a gente ver nossos filhos jovens fazendo a diferença nesse país. Eu fico particularmente muito orgulhosa disso, gente. Eu já estou ficando mais madura, então me emociona muito quando eu vejo uma menina assim, disputando, buscando os seus caminhos, e isso me envaidece muito, entendeu? Porque eu me vejo como mãe também. Então, isso é muito bacana. E, Larissa, a gente quer te dar boas-vindas. Essa é a nossa equipe, da qual sua mãe faz parte. Nós temos muito orgulho da sua mãe estar conosco nessa equipe. E dizer o seguinte, que eu estou aqui, eu acho que eu vou aprender muito hoje com você. Porque quando você lançou o vídeo, eu já até levantei aqui ainda agora com as meninas, lançou o vídeo, eu me encantei. Porque essa área que você escolheu é uma área muito parecida com a nossa, uma área interdisciplinar, e eu não entendia como a questão do ambiente interfere no nosso bem-estar, na nossa relação com o outro. Então, eu acho que vai ser uma tarde, assim, enriquecedora, porque nós vamos aprender coisas novas. Então, seja bem-vinda, e agora eu dou, Érica comanda aqui nosso momento de estudo. Tá certo. Obrigada, professora. Larissa, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco em mais um estudo coletivo da nossa equipe. A sexta-feira é sempre um dia mais leve para a gente, né? Depois de uma semana intensa de trabalho. E a gente se encontra aqui nessa sala virtual para sempre aprender um pouco mais. E é uma honra tê-la como convidada na tarde de hoje. Então, colegas, a psicóloga convidada, né, Larissa Nascimento, ela é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas e é mestranda no programa de psicologia social da mesma instituição, né, Universidade Federal do Amazonas. A Lari, já sou íntima, vai trabalhar conosco na tarde de hoje o tema a psicologia ambiental, o estudo do comportamento humano para a conservação do meio ambiente. Então, Larissa, eu passo a palavra para você. Pronto, liguei. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Bom, gente, boa tarde, né? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, agradeço a professora Gina, a Érica, que desde o primeiro contato comigo, assim, me ajudou muito, assim, me deu as orientações certinhas. Era para ter sido algumas sextas-feiras passadas, né, mas tivemos feriado, tivemos outras programações e não deu certo. Mas, assim, como ela já me apresentou, né, meu nome é Larissa, eu sou filha da professora Isabel, e fora isso, eu sou psicóloga, eu estou terminando a minha pesquisa do mestrado, mês que vem, se Deus quiser, a minha defesa da minha tese, e todos estão convidados. Não sei se vai ser virtual, se for virtual, eu mando o link para todo mundo para assistir, tá bom? Então, vamos começar. Né? Primeiro, eu queria saber se vocês assistiram o vídeo, se entenderam alguma coisa, se querem começar falando sobre ele, ou preferem que eu comece falando alguma coisa. Nós assistimos o vídeo, eu passei hoje pela manhã, né, para os colegas, Larissa, e pedi aos colegas que quiserem se inscrever para comentar um pouquinho sobre o vídeo, por favor, vamos usar aqui o chat, e aí eu passo a palavra para vocês, tá bom? Então, alguém gostaria de iniciar comentando sobre o vídeo que nós assistimos hoje pela manhã? A professora Gina iniciou um pouquinho falando. Eliana, por favor, pode ligar seu microfone. Deixa eu desligar o meu aqui. Boa tarde a todos. Eu achei muito interessante como, assim, diversas abordagens ambientais, né, vista de diferentes formas. Fui tentando o tempo todo linkar com o nosso trabalho,
E no final ele falou mais sobre a questão das florestas, a questão mais do meio ambiente mesmo. Mas eu achei muito interessante, porque é uma área que a gente faz parte do nosso dia a dia, né? Tudo que a gente foi vendo dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, o que interfere, e aquela questão da própria, do próprio estado emocional das pessoas que estão no ambiente, que elas enxergam o mesmo ambiente de maneiras diferentes, né? Então, você pode até criar uma atmosfera positiva no ambiente, mas aquilo é positivo para você e não para os outros, né? Então, cada ser humano é um universo diferente, né? E interage diferente, de formas diferentes dentro de cada ambiente. Achei muito rico, deve ser uma área muito grande para ser explorada, né? Achei interessante que ele falou, até dentro do ônibus ou numa festa, você está numa aglomeração e você vai se sentir emocionalmente diferente. E nessa época que a gente está vivendo, né, de evitar aglomerações, eu acho que entra um fator a mais aí, que é o medo ainda, né? Então, como que a gente vai se desenvolver dentro desses ambientes, né, daqui para frente, até que isso tudo normalize ou amenize, né? Então, é uma área, assim, incrível, que eu nunca tinha prestado atenção. Achei muito bom. Ok, obrigada, Eliana. Professora Gina? Pois é, como eu estava colocando anteriormente, Larissa, eu queria entender um pouco, né, à luz da psicologia, porque realmente, como a gente viu, é uma forma muito ampla, né? Tem a questão do nosso ambiente de trabalho, do ambiente da nossa cidade, do ambiente das comunidades, como elas se relacionam, como elas interagem nesses ambientes. Então, eu queria entender, por exemplo, nós, leigos, né? O que a gente pensa? A gente procura, vamos dizer, decorar um espaço de estudo em cima daquilo que tu achas que vai te proporcionar a um determinado bem-estar, te causar um estímulo para que você desenvolva o seu estudo ou o seu trabalho, né? Quando a gente fala em home office, hoje em dia se usou muito na pandemia. Então, ele tem que ser atrativo, ele tem que ser confortável, ele tem que ter uma série de características. E eu sempre ligava para a questão da ergonomia. Eu nunca ligava para a questão da psicologia. E quando eu ligava com a psicologia, eu ligava para aquela questão mística. O meu bem-estar, não era questão do psicológico, né? Aí me reportou a questão dos presídios, que quando me chamou a atenção. Meu Deus, então, nós não pensamos em ressocialização. Quando eu crio um ambiente, do ponto de vista da psicologia, posso estar até equivocada, que não é minha área, mas do ponto de vista da psicologia, aquele ambiente propício para uma ressocialização, aquele ambiente cinza, enjaulado, e todos esses questionamentos que o vídeo me levou a fazer, a refletir, não é? Eu quero entender à luz da psicologia, entendeu? De uma forma mais científica, vamos dizer assim. Entendi. Cadê a Érica? Érica, posso falar? Fica à vontade, Lari. Tá. Então, eu vou começar explicando para vocês um pouco, e aí já vai responder um pouco da sua pergunta, professora Gina, por que eu me interessei, quando eu pensei, né, nesse grupo de estudo, quando foi me falado sobre ele, por que eu pensei em trabalhar a questão da psicologia ambiental. E falar, porque assim, quando a gente fala da questão de conservação, vocês trabalham com o meio ambiente, com recursos naturais, com a natureza, então a gente muitas vezes deixa de lado a questão do ser humano, e as pessoas elas não abordam o comportamento humano, quase não entram na questão da psicologia. Eu mesma na graduação, quando eu entrei em contato com psicologia ambiental, quando me disseram assim, só o nome, eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que poderia ser isso? A gente vai escutar as árvores, vai para o meio do mato, pode escutar, e nunca tinha parado para pensar assim, no ser humano, né? E aí a gente começa já definindo o que é meio ambiente para a psicologia.
é tudo aquilo que não é o indivíduo, tudo aquilo que não sou eu, o quarto, a parede, o computador, vocês, tudo que compõe o meu ambiente, né? E aí, como a minha área de pesquisa é a psicologia social, então o meu meio ambiente, que no caso é o que rodeia o sujeito, é justamente essa questão do social, né? Dos indivíduos, dos outros grupos. E aí, existem dois tipos de meio ambiente nesse caso para a psicologia, que é o ambiente natural e o ambiente construído, né, da natureza normal e os prédios, enfim. Inclusive, por ser uma área interdisciplinar, a psicologia ambiental ela vem sendo muito utilizada para trabalhar em conjunto com outras abordagens, outras áreas, por exemplo, arquitetura, ecologia, muitas outras áreas, administração, elas estão utilizando a questão da psicologia ambiental. Por exemplo, grandes empresas, quando elas querem construir condomínios em determinadas áreas, mapear a cidade, elas fazem indivíduo da sociedade. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto do mestrado, para vocês entenderem por que essa questão da ligação do ser humano com o ambiente me chamou tanta atenção. Resumidamente, né, a minha pesquisa, ela está sendo realizada, na verdade foi realizada, né, eu estou na fase de escrever já, da tese mesmo, mas a minha pesquisa ela foi feita no bairro de Educandos, com crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, não são só crianças que vivem na rua, mas que estão privadas de algum tipo dos direitos, né? São crianças muito carentes financeiramente, que vivem com a família desestruturada. E aí, quando eu fui a campo, né, eu fui acompanhada da conselheira tutelar, né, antiga conselheira, que após a eleição mudou, mas meu primeiro contato com essas crianças foi com a antiga, e já me surpreendeu muito, professora Gina, falando da questão da estrutura física. A senhora levantou a questão dos presídios, que o professor também traz no vídeo, a estrutura daquele conselho tutelar. Porque o conselho tutelar de educandos, ele era uma delegacia, ele não era um conselho tutelar. Então, entrando, né, fisicamente mesmo, você já vê que aquilo ali não é um conselho tutelar, assim, pelo menos na nossa imagem, né, no nosso padrão de conselho tutelar, aquilo ali não deveria ser. Porque as salas, por exemplo, onde as crianças fazem recreação, elas ainda têm as grades, que os presos, né, que as pessoas que cometiam crimes eram levados para lá. Só que a conselheira tutelar, com a equipe dela, modificou, fez uma decoração mais infantil, colocou livros, né, deu uma ludicidade ali um pouco maior, colocou flores, pintou, mas as grades, elas ainda estão ali. As áreas de convívio social, onde ela conseguia levar pessoas para realizar projetos de dança, atividades com as crianças da comunidade, ela também é muito marcada, assim, estruturalmente por esse padrão encarcerado, né? É um ambiente, assim, que fisicamente você vê que aquilo ali não causa bem-estar para as crianças, nem nada disso. E a própria estrutura, assim, da comunidade, né? Existem muitos becos, é de muito difícil acesso, as crianças têm um contato muito direto ali, tá passando, encontra com pessoas que estão portando armas ou que estão negociando ali a venda de... E aquilo ali tudo para elas era muito comum. Eu me encontrei em algumas situações assim com receio de passar num determinado lugar e para elas estava muito tranquilo. Mas o que me chamou mais atenção foi a ligação, o sentimento de pertencimento que essas crianças têm com o bairro do Educandos. E aí a gente traz para a questão ambiental. A gente sabe, não sei se todos são de Manaus, a Mônica acredito que não é a única que eu conheço assim que não é, mas eu não sei se todo mundo conhece, né, o Educandos, a história. Então é um bairro que ele fica muito próximo ao rio, existem muitas casas que são de palafita, né, que são aquelas casas que quando chove, né, quando tem a cheia, elas sobem. Então, assim, a primeira criança assim, que eu tive contato, que estava, né, previsto para que eu realizasse a pesquisa, quando eu fui ao encontro dela, ela estava embaixo do flutuante, tomando banho no rio, no meio do monte de mato, umas plantas que tinham lá. Então, esse foi meu primeiro contato com ela, né? Nós fomos, eu e a conselheira tutelar, até a casa dela, e quando nós chegamos, eu falei assim, gente, aí, e assim, super tranquilo, né? Para ela é o quintal da casa dela, ela pula da janela lá dentro do rio, e não tem medo, nunca aconteceu nada, e ai de quem tira aquele rio de lá da casa dela. Então, assim, esse contato, essa situação, me trouxe na cabeça o incêndio que teve no Educandos. Não sei se vocês acompanharam, que as pessoas se mobilizaram muito e tal, e eu tive grupos de amigos, né, psicólogos já na época, que trabalharam no atendimento emergencial das pessoas,
E quando foi levantada a possibilidade deles construírem casas em outros lugares, eles não quiseram, porque eram casas que iam ser construídas numa área muito urbana, muito no centro, muito no trânsito, com muito concreto, muito prédio, e eles não queriam, porque eles queriam casas que fossem próximas ao rio, que eles mantivessem o estilo de vida que eles têm ali. Aí as pessoas argumentaram de todas as maneiras, mas tem lixo lá, tá cheio de lixo, tem bicho passando, tem urubu, tem não sei o que, pegou fogo, alaga, não importa, o que eles queriam era continuar morando ali. Então, essa hipótese de construir residências para eles em outros lugares, eles não gostaram da ideia, justamente porque eles têm esse sentimento de pertencimento àquele lugar. E aí a gente vê como isso é físico. Não é, existe, claro, a comunidade, a vizinhança, é um bairro antigo que as pessoas se conhecem, é um bairro de tradição, né, como outros bairros aqui em Manaus, mas não, e quando você pergunta para eles, né, por que vocês não querem? Eles dizem, não era assim uma hipótese nossa, né? Alguma coisa que a gente estava intuindo. Quando a gente perguntava, mesmo eles diziam, não, porque aqui a gente está perto do rio, a gente gosta. Tanto que as crianças, as brincadeiras, quando eu fui conversar com elas já na minha pesquisa, que a gente perguntava assim, o que você faz no lazer? Quais são suas atividades? É brincar no rio, é pescar, é brincar de quem pula mais longe do flutuante da ponte, quem chega lá naquele mato que está ali, quem chega no mato mais longe. Então, essa é a realidade delas, né? É o que elas encontram de lazer, o que elas estão acostumadas a fazer. Então, quando a gente foi pensar em algumas propostas, né, para tentar diminuir a situação de vulnerabilidade que essas crianças passavam, né, falando especificamente da minha pesquisa, a gente pôde ver que a gente não podia pensar numa coisa que tirassem elas dali, porque muita gente, até então, no momento, não tem nenhuma atividade, nenhuma política, nada de esporte, não tem um campo que elas possam jogar bola, não tem atividade recreativa, nem nada. E existe no bairro ao lado esse tipo de atividade. Mas elas não queriam ir, porque aquilo não é no bairro delas, não é ali que elas se sentem parte, né? Elas não queriam sair dali. Então a gente precisou pensar em estratégias que levassem em consideração o meio ambiente que elas vivem, né? E o meio não é só, é muito claro assim nessa situação a questão física, mas, por exemplo, eu sempre conto isso quando a gente fala dessa questão da regionalidade aqui do norte, né? A gente, na graduação, nós tivemos uma disciplina de testes psicológicos e tinha um teste específico, que é um teste, eu não sei se vocês já fizeram, se vocês conhecem, um teste que você precisa desenhar uma casa, uma árvore e uma pessoa, né? O psicólogo pede que você desenhe essas 3 figuras. Muita gente já deve ter feito, né? E aí você desenha, né? A gente não pode dizer, desenha a casa com isso, com aquilo, nem a árvore, nem a pessoa, né? E o objetivo na análise do teste é nós identificarmos elementos comuns nos 3 desenhos, na casa, na árvore e na pessoa. E na época, né, que a gente estudou esse teste, veio uma psicóloga de fora, paulista, que ela era especialista em testes, e ela veio esmiuçar o teste pra gente, né, como é que corrige, o que significa cada coisa, e ela pediu para que a gente, né, nós mesmos, graduandos, fizéssemos o teste. E ela começou a explicar, né, como que corrigia, o que significava isso e aquilo. E eu lembro que quando ela foi falar sobre a casa, sobre o que era esperado ou o que não era esperado que tivesse no desenho da casa, ela falou muito sobre a questão das casas com perna, né? Porque ela tinha recebido muito desenho assim, de casa com perna. E, assim, para a psicologia, não é interessante que as casas tenham perna, né? Nem que as pessoas tenham perna muito comprida, nem que as árvores tenham aquelas raízes imensas, né? Porque cada coisa tem um significado na análise do teste. E eu lembro que ela falava muito assim, não se deve fazer casa com perna é indicativo disso, é indicativo disso, disso, disso. E para o teste, ele tem um indicativo negativo, de fato, mas a realidade amazônica são casas com pernas, né? São palafitas. Então, isso faz parte do nosso meio ambiente, do nosso cotidiano, né? Para mim, assim, nem faz tanto, porque eu nunca morei, mas eu sei que isso faz parte da nossa região. Agora, para esses meninos, por exemplo, que moram na Educandos, eles só conhecem a casa com perna. Assim como quem mora lá na Avenida Paulista só conhece o prédio de 15 andares para cima, né? Só conhece aquela estrutura vertical de casa. Então, essa questão ambiental, ela é muito forte porque ela não trata só da natureza em si. Apesar da gente viver numa região que a gente tem um contato muito mais próximo da natureza, né? Do rio, da floresta, das coisas, mas a gente começou a perceber, por isso que isso me chamou muita atenção, porque o principal
o principal agente do meio ambiente, seja ele físico, natural ou construído, somos nós. Então, a gente interfere no ambiente, a recíproca também acontece, né? Mas a gente interfere muito mais. E como a gente está objetivando ou estudando conservar esse ambiente, já que a gente está falando, né, do trabalho de vocês, falando especificamente do que vocês desenvolvem, então a gente precisa falar sobre o ser humano, sobre o comportamento dele, né? Como que a gente pode atuar e entender, porque é muito interessante a maneira com que a gente se relaciona com o meio. Eu lembro que quando a gente falava sobre a questão das multas de trânsito, a gente falava muito sobre isso. A gente não pode querer que as pessoas conservem ali na obrigatoriedade sem entender o porquê, sem entender para quê, né? Então, enquanto eu não tiver um vínculo, como o professor traz no vídeo também, um vínculo afetivo ou de pertencimento, ou mesmo só de responsabilidade, né? De entender por que que eu preciso preservar, porque muitas vezes as pessoas não entendem que elas fazem parte daquilo. A região amazônica está tão longe, por que que eu tenho que preservar uma floresta que não está nem aqui? As pessoas não entendem, elas não se veem parte disso tudo. Então, no meu entendimento, era necessário, por isso, essa questão de trazer o estudo, né, do comportamento. E aí, só para eu concluir o pensamento, caso vocês queiram falar de novo, porque a professora Gina falou em relação à estrutura, né, do presídio, cinza e tal. Muitas vezes, os próprios termos que a gente utiliza, eu lembro que, durante a minha graduação, eu fiz um trabalho com socioeducandas, né, e todo mundo falava muito assim, reintegração na sociedade, reintegração na sociedade. Era de meio, adolescentes meio fechado, né, que eram os da Guimarães Feitosa, e todo mundo falava muito reintegração, e eles não gostavam, porque eles entendiam como se eles estivessem naquele momento a parte da sociedade, mas eles ainda estavam, então as nossas palavras, e aí era justamente isso que a gente falava, porque todo mundo falava assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no Dagmar Feitosa, ou tem um outro também, né, e que é para crianças mais novas, adolescentes mais novos. E eu lembro que a gente desenvolveu um trabalho numa sala com eles que a gente não gostava, né? Nós, acadêmicos na época. Porque era uma sala muito estranha, uma sala muito escura, muito um ar assim, muito fúnebre, parecia que a gente estava ali. E o que eles mais falavam, que estava escrito, pelo menos teoricamente no papel, é que a socioeducação tinha um cunho pedagógico, que não era punitivo, que era pedagógico. Mas era uma sala que estruturalmente não tinha nada de pedagógico. Não tinha nada assim ali que propiciasse, né, que a gente atingisse esse objetivo com eles. E eu lembro muito também na oportunidade que eu fazia estágio no Eduardo Ribeiro, no Centro Psiquiátrico, como a estrutura do ambiente era uma coisa que não possibilitava nada. Então, muitas vezes, a gente não entende, eu até conversava esses dias, né, com a mamãe sobre isso. Muitas vezes a gente acha que certo ambiente nos faz bem. Às vezes a gente está, agora a gente não está podendo sair, né? Mas às vezes a gente está estressada e diz, vou fazer tal coisa, vou passear no shopping, vou fazer compra, vou para o interior, para o sítio, né? E muitas vezes a gente não entende que não é aquele ambiente que a gente está indo que nos faz bem. E a retirada desse ambiente ruim, ou no momento estressor, ou qualquer coisa assim, que nos faz bem, porque o ambiente em si, ele interfere diretamente no nosso estado de humor, no nosso estado psicológico. Então, às vezes, a gente não entende. Por isso que muitas vítimas, por exemplo, de situações de abuso, né, a primeira indicação do pessoal da psicologia, do serviço social, o que é? Retirar a pessoa do ambiente, é tudo aquilo que estimule ela a lembrança. Foi na escola, então vamos mudar de escola, foi em casa, né? Então vamos, né, mudar o quarto, mudar alguma coisa, tirar, por quê? Isso interfere, por mais que a pessoa não perceba naquele momento isso, mas isso interfere. Porque essas coisas todas que são externas, elas são importantes para o nosso bem-estar, ou não, elas cooperam, né, ou atrapalham no nosso bem-estar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu não me importo que alguém queira falar aqui. Eu falo, doutora Larissa. Pode? Pode, Moniquinha, fica à vontade. Boa tarde, doutora. Eu achei interessante o vídeo, muito, e eu gostei muito da sua fala também. Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Olha, a minha área sempre foi de esporte, todo mundo sabe, me conhece, né? E muito orgulhosa disso. Mas quando eu fui para o ECAM, para a OCA, cara, foi
quando eu comecei a ver aquelas... Eu falo isso para todo mundo me conhece. Eu vi aqueles trabalhos de sustentabilidade, aquelas coisas que eu não conhecia. A gente faz assim de rapidinho, mas não tem interesse, leva, sabe? Eu já fazia alguns trabalhos de reciclagem assim, com a bola de meia ou de papel jornal, para quando tinha. Sempre eu curti essa parte também de criatividade, nunca fiquei implorando material para diretora nem para órgão público nenhum, eu corri atrás. Mas relacionado ao ECAM e ao meio ambiente, é interessante, Larissa, doutor, pode chamar Larissa, porque você é uma belinda, linda também. Aí, eu me apaixonei, gente, não, né? Não precisa achar que eu já tenho 32 anos de prefeitura, né? Com todo orgulho, e mais 10 de ECAM, se Deus quiser, breve, para sempre. Então, eu quero dizer que é interessante, você falou uma coisa direitinho, que a gente já teve essa vivência com outras coisas, mas o que eu estou meio enrolando, eu estou enrolando. Eu quero te falar que, em relação a educandos, eu trabalhei num abrigo, num orfanato que tinha, não sei se ainda existe lá, né, Educandos em Cima, que quando eu ia lá com as crianças, a gente ficava vendo o rio, pôr do sol. O meio ambiente está na hora, com os passarinhos, as crianças, eu via as O orfanato Gustavo Capanema e Ana crianças Colônia Oliveira Machado. me faz bem. Me faz bem, entendeu? Então, essa parte de meio ambiente me interferiu muito no meu emocional. Tem interferido muito no meu emocional, todas as lives que eu tenho assistido, principalmente as terapias em arte, no que for, é muito interessante. Está cortando Essa parte do fala da bebê Mônica. também fala de antes. Essa parte me faz isso. Por quê? Depois que eu falei tanto, você me diz isso? Não, a gente consegue te ouvir, aí corta um pouquinho, mas a gente está conseguindo compreender, Monique. Então é isso, o meio ambiente é sei lá, é uma área muito legal também, Larissa. Aí tem todas as áreas são legais, mas essa psicologia, esse meio ambiente, como faz bem, e a gente sabe um pouquinho de cada coisa, que às vezes a gente é leiga, né, em alguns assuntos, mas é a realidade da gente. Obrigada. Obrigada, Mônica. Pedir só para os colegas que quiserem se inscrever, podem colocar aqui no chat, né, para não ficar cortando a fala do colega, tá? Larissa, você gostaria de comentar em cima da fala da Mônica? Não, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pode ficar. Certo. Mais algum colega quer se inscrever para comentar um pouco? Por favor, Everton. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Larissa. Seja bem-vindo a esse grupo da Oca do Conhecimento. A gente fica orgulhoso também de ter uma pessoa tão jovem colaborando com a gente. E parabéns, Isabel, pelo trabalho que está realizando, Isabel. Também de educar, né? Não somente na escola, também como em casa. Tá bom? Quando eu crescer, eu quero ser assim. Né? E você falou aí do bairro de Educandos, eu sou suspeito, que eu sou morador do bairro do Educandos e Colônia. O abrigo que a Mônica falou aí, o orfanato Gustavo Capanema, eu tive uma oportunidade de trabalhar não no orfanato, mas sim no CEMEI, na frente durante 6 meses, e a gente tinha acesso ao Gustavo Capanema, que tem uma visão muito bonita mesmo, foi uma experiência muito legal, poder levar as crianças até para ver o rio e tudo mais. Eu sou amazonense criado na cidade, né? Como meu tio me falava, menino criado no asfalto. Mas eu fui criado num ambiente familiar que sempre te contemplou muito a natureza, por causa do quintal da família, e meu tio-avô, a gente via muito coisas de pescaria, de esses Globo Repórter que passavam no meio, né?
E aí, por incrível que pareça, por mais de ser criado na cidade, estou falando a questão do ambiente, né? Sou criado na cidade, nasci na cidade. Quando eu me deparo, Larissa, quando eu vou ao interior, quando eu tenho a oportunidade de atravessar o rio, é uma sensação maravilhosa que eu tenho. Me sinto muito bem, né? O psicológico realmente flui, mexe com a gente, dá um novo ar, né? Você fica mais, melhor o humor, né? Fica assim muito... É um outro ambiente. Então, essa questão do ambiente que a gente vive, né? E ali pelo Educando, eu já tive essa oportunidade, como você falou, de andar ali pelos becos, de através de catraia, né? Não tomei muito banho no Rio ali, porque eu não sou muito aventureiro, mas ali andar ali pelo Amarelinho, Ponta Branca, então aquela área ali a gente conhece, né? E esse ambiente sempre teve presente com a gente. A gente, é claro, agora com uma visão de educador, a gente se lamenta pela poluição que tem naquelas áreas, né? Você fala que a criança pula no rio, mas ela pula no rio totalmente poluído, né? Tive pessoas, amigos, conhecidos que foram afetados pelo aquele incêndio, né? Aquele incêndio que pegou conhecidos, colegas de infância, que eu estudei no exterior de Tapajós, no Educando, então colegas foram atingidos pelo aquele incêndio, abalou a comunidade também psicologicamente, né? Te lamentou muito, mas é uma comunidade aqui na Zona Sul, o bairro de Educanos, Santa Luzia, é um bairro muito, vamos dizer assim, festivo também, né? Tem várias representações folclóricas e tudo mais, então é um bairro muito agitado, e a comunidade se pegou também nisso, para se reerguer, né? Muitos se pegaram as danças folclóricas, as associações, é um bairro politizado também, tem bastante gente, e acabou foi um pouco mais fácil superar isso. Ainda tem essas mazelas, ainda gente que ainda sofre com essa perca da sua casa, não houve nenhuma solução para aquela área, e a gente que ainda passa por necessidade de aluguel e tudo mais, mas isso também, quando há esses fatos, que houve esse incêndio lá, né? Eu, que moro até um pouco distante do incêndio, por conhecer o ambiente e conhecer aquela área, abala a gente psicologicamente também, né? A gente fica, pô, mas como? E fica pensando nas pessoas que a gente nem conhece, né? A gente vê hoje pela internet, a gente vê pela filmagem, então isso é muito interessante. E esse trabalho aí traz para a gente uma nova visão também. Parabéns, Larissa. Continue essa pesquisa e, quem sabe, vamos ver essa apresentação no mês que vem. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Everton. Larissa, antes de passar a palavra para você, a professora Lourdes Aiden também gostaria de fazer o comentário. E, na sequência, a professora Antônia Francinélia. Então, professora Lourdes Aiden, fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, Larissa, é um prazer recebê-la aqui conosco, nesse ambiente. Eu realmente, eu fiquei, inicialmente, né, quando eu vi o vídeo, eu realmente pensei num ambiente, meio ambiente, né? E aí a gente se questiona, o que é que realmente nós vamos, mas depois que eu comecei a assistir, e aí eu percebi uma diferença muito grande entre o que eu pensei inicialmente e o contexto do vídeo, né? Então, nesse contexto, e pelo que já foi falado, sobre o pertencimento, então, eu fiquei pensando que o pertencimento, por exemplo, eu vivi um momento de mudança, né? Mudança de endereço, mudança de ambiente, né? De endereço. Antes eu morava no conjunto Castelo Branco e hoje eu moro no conjunto Beija-Flor. Então, eu senti muito essa mudança, mas era necessário ter sido feito, né? E aí, o que me levou no período
a repensar foi na questão de apego, né? Do apego. Então, nessas falas que eu fiquei me questionando, será que eu sofri pelo apego? De ter que me desfazer, né? Da minha casa, do meu endereço, do meu local, de tudo aquilo, né? Que era minha vivência com minhas crianças, com a minha família, e de repente eu venho para um outro ambiente, tudo diferente, tudo novo, e eu já estou aqui há 5 anos e não tenho uma boa relação ainda com meus vizinhos, porque todos aqui mantêm a casa e o portão trancado, então a gente não tem aproximação com os vizinhos, né? Basicamente, aqui no meu conjunto, todo mundo mora isolado, né? Então, eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa aproximação, né? E quando você falou sobre a FEBEM, né? FEBEM, que você falou? Eu tive... Isso. Pois é, eu tive uma experiência voluntária na FEBEM, né? Na época também. E realmente esses ambientes são muito hostis para as crianças, né? Mas eles passam para a sociedade, que é um ambiente de educação, que ali as crianças estão recebendo educação, né? Não sei hoje, né? Talvez nem exista mais. Mas isso aí mexe mesmo com o emocional da gente, e uma coisa assim que internaliza, né? Porque a gente sabe que são ambientes que é voltado para a criança, né, para o adolescente. Então, o que eu queria saber, Larissa, se essa mudança de endereço é por pertencimento ou foi por apego? Obrigada. Obrigada, professora Lourdes. Larissa, você quer responder agora para a professora Lourdes ou eu posso passar para a professora Néia e você responde numa sequência? Não, eu anotei aqui, pode passar para ela e depois quando eu voltar eu já... Tá, pode. Tá certo. Professora Antônia, a professora acabou de sair da reunião, acho que é a conexão dela, então se você quiser responder logo da professora Lourdes. Tá. Bom, como a gente estava conversando aqui antes, né? Existem muitas possibilidades, né? As pessoas, de fato, elas têm apego, né? Por onde elas moram, muitas vezes é pela situação que vive, como a professora mesma falou. É uma vizinhança diferente, é uma comunidade diferente, querendo ou não, as comunidades, os bairros, elas têm estruturas diferentes, né? Elas têm dinâmicas sociais diferentes. Então, existem comunidades que são muito mais apegadas, às vezes até de rua para rua, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu morava numa rua que todos os vizinhos eram bem próximos, a gente fazia até as comemorações, por exemplo, Halloween, tinha festa das bruxas, então cada família dava um prato, era uma festa só, a rua fechava. Agora, eu já não vejo mais isso acontecer, eu acredito que também lá não aconteça mais, mas os lugares que a gente vive, eles têm dinâmicas diferentes, né? Eu lembro que eu estava até comentando esses dias com o pessoal aqui de casa, a gente sente muito essas mudanças porque a gente está acostumado com um tipo de rotina, um tipo de vivência. Eu lembro que quando eu fui para a faculdade eu tinha uma dificuldade muito grande em prestar atenção na aula, porque eu tinha vindo de um colégio muito rígido, a gente não saía da sala para ir ao banheiro, a gente não perguntava nada, e lá na UFAM todo mundo entrava e saía a hora que queria, batia a porta, então aquilo me incomodava, a gente sente essa diferença. A mesma coisa eu acredito que vocês já tenham passado por outros ambientes, ou quem trabalha em mais de uma escola, ou já trabalhou em outro lugar, quando você vai de um lugar para o outro, você vê que ele tem um ritmo diferente, né? Tem lugares que funcionam de uma determinada maneira, e muitas vezes, isso eu lembro que até tem no vídeo, né? E eu até anotei aqui para a gente conversar sobre. Existem lugares que eles são estruturalmente da mesma maneira para todo mundo, mas psicologicamente falando, cada um reage de uma maneira àquele ambiente. Então, tem pessoas que elas convivem muito bem com um grupo, por exemplo, onde todo mundo é muito rígido, muito caxias, fala pouco, as pessoas não têm muito espaço para emoções, para conversar. E existem pessoas que não, que aquele ambiente ali para elas pode ser extremamente, né, pode ser que a pessoa tenha 1000 ideias na cabeça, né? Quando ela se encontra naquele ambiente ali que todo mundo
corta muito, não dá oportunidade, então ela já até fica para ela. E aí, de repente, num outro ambiente com um grupo mais aberto, ela consiga se desenvolver mais, participar mais, então a gente sente, né? Eu não sei te dizer se foi por apego ou por outro motivo, mas isso com certeza conta, né? Porque você está acostumada, né, ali naquele ambiente com um tipo de relacionamento que você tinha que agora você não tem mais, né? E isso que tu falou é muito interessante, porque a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de um meio construído, né, que são as paredes da casa. É a mesma coisa, por exemplo, quem mora a vida toda em casa, aí muda para apartamento. Na casa tinha um quintal grande, você olhava por cima, via a casa do vizinho, via o vizinho entrando na rua. Muitas vezes você, no condomínio, no prédio, no apartamento, muitas vezes você entra no elevador, sai na sua casa, você não sabe nem quem é o vizinho de cima, nem o de baixo. Então, isso altera também a tua rotina de vida, o teu grau de socialização, você passa a conviver com menos pessoas, né? Então, isso tudo acaba mudando, né? E isso aí depende muito da característica pessoal de cada um. Tem gente que gosta, que não gosta mesmo de conversar muito, não gosta muito de vizinho, aquela pessoa mais retraída, mas tem gente que não. Eu, por exemplo, eu gosto de ambientes com muitas pessoas, eu gosto de falar. Eu moro em casa, eu acho que eu não me sentiria bem morando em apartamento, mas, né, tudo uma questão de adaptação. Quando é necessário, a gente acaba se adaptando. Mas tem gente que, quando tem escolha, prefere um ambiente como o teu primeiro ambiente, que convivia, né, que conhecia os vizinhos. Então, isso é muito, muito individual, assim. Mas o ambiente, com certeza, ele influencia, né? E aí eu estava pensando já numa outra disciplina que eu tive na faculdade em relação aos grupos indígenas. Porque quando eu pensei num tema para falar com vocês, eu não queria duas coisas, assim, eu falei, meu Deus, eu não quero falar da psicologia em tempos de pandemia, eu não quero mais esse assunto por enquanto, né? E eu também não queria falar só mais de conservação ambiental, porque eu sei que vocês já estão, quem careca já estão, né? Precisa falar sobre, mas pensar outras maneiras de abordar o assunto. E aí eu pensei em como faria, né, essa junção da psicologia, de falar sobre o comportamento humano, a influência do ambiente, e sobre isso também. Porque um dos focos da psicologia é justamente isso, é tentar promover comportamentos conservadores, né, porque a gente não tem como prever, e isso eu fico até feliz, né, enquanto psicóloga, que esteja mudando, porque durante muito tempo a psicologia usou alguns termos tipo controle de comportamento. E hoje a gente já sabe que isso não acontece mais. A gente trabalha, né, com predição de comportamento. Então, o que é esperado, o que é provável, né? E como a gente está falando de meio ambiente, aí eu já estou falando do natural mesmo, né, da questão dos recursos, da questão da nossa Amazônia, da nossa natureza, né? Como a gente poderia pensar em promover esses tipos de comportamentos, né? E só assim, trazendo como a título de exemplo mesmo, essa disciplina que a gente fez, que estudava os grupos indígenas, uma coisa que chamou muita atenção da turma toda, assim, foi a maneira com que eles preservavam aquilo ali, né? A gente estudou uma questão de delimitação de terra, que tinha uma parte bem teórica mesmo, que falava sobre a disputa, né, judicial mesmo, de espaços de território que estavam entre o poder do Estado, ou era dos indígenas, onde era dos indígenas o Estado não podia adentrar e tal. Mas, resumidamente, a história. Muitos pedaços de terra, hoje em dia, acabaram ficando com os grupos indígenas que eram originalmente proprietários por conta da questão da conservação ambiental. Porque lá não havia desmatamento, eles preservavam toda a natureza que existia dentro da área territorial deles, ela era mantida. Então, judicialmente, foi preferível que ficasse com eles por conta da conservação. E aí, quando eu penso, né, em como eles tiram dali a questão da subsistência, falando sobre isso que a gente falou de pertencimento, a questão da afetividade que eles têm com aquela terra, eu pensei também num outro grupo que eu já tive a oportunidade de estudar, e eu sei que muitos também já conhecem, né, que é a questão do Puraquecora. Eu fiz uma disciplina na faculdade lá que era de psicologia comunitária. Nem tinha nada a ver, assim, teoricamente, né, com a questão da natureza. Mas quando nós chegamos lá, o nosso objetivo, né, de sala de aula, aquele projeto que a gente sempre faz todo bonitinho antes de ir a campo, né, ele era para a gente trabalhar a economia solidária. E eu lembro que a gente não tinha nem muita noção do que era economia solidária. E quando nós chegamos lá, que a gente foi pensar em atividades, né? Porque a gente queria que os grupos, no caso era um grupo de mães, né?
A gente queria que elas pensassem no que elas queriam trabalhar, porque tinha que gerar renda e tal. E a primeira coisa que elas trouxeram para a gente foi isso, que elas não queriam trabalhar com nada que pudesse trazer dano assim à natureza. Elas queriam fazer alguma coisa que fosse retornável, que não fosse destruir nada. Elas queriam que trouxesse algum benefício para onde elas moravam. E aí, o que elas pensaram em fazer? Eu lembro que elas fizeram um trabalho com CD, foi um projeto de reciclagem bem legal. Mas quando foi apresentada uma oportunidade para elas ganharem mais dinheiro, era de artesanato. Era para elas ganharem mais dinheiro, porém, não era com reciclagem, elas iam precisar de uma matéria-prima industrializada, né? O produto... Eu sou mais meio por fora dos artesanatos, mas estou querendo dizer que a matéria-prima delas original ela era industrializada. E elas optaram por fazer o que elas ganhariam menos dinheiro, mas utilizando o CD, era CD, se eu não me engano, era saco plástico, alguma coisa assim, era produto reciclado. E aí a gente foi entender essa relação que elas têm, né? Que elas tinham com meio essa vontade que elas tinham de reciclar. Então, normalmente, os grupos que mais apresentam esses comportamentos de conservação são os grupos que eles têm contato direto, né, com aquele meio. Mas ainda assim, existe possibilidade, né, de que esse conceito de preservação ele seja mais abrangente, porque diretamente ou indiretamente a gente está, né, de alguma maneira ligado ali com esses grupos. E aí, dentro dessa proposta, assim, né, dentro de um desses objetivos da psicologia ambiental, é que a gente fica pensando como que a gente pode promover, existem muitas maneiras de controle de comportamento, vamos dizer assim. A multa de trânsito, por exemplo, quem joga lixo pela janela do carro recebe uma multa, né? Eu lembro que era igual a questão das máscaras. Quando o povo soube que ia pagar multa porque usar máscara, estava todo mundo desesperado com uma máscara, 2 máscaras dentro da bolsa. Porque mexia com o bolso, então eles não queriam. Só que isso é um modelo de controle punitivo, né? E esse controle, né, essa preservação, ela é a curto prazo. Então, ela funciona ali temporariamente, quando não tem um agente de trânsito olhando, mas a longo prazo as pessoas continuam fazendo. Então, essa é o grande desafio, pensar de que maneira a longo prazo as pessoas possam criar vínculos, né? A maioria do referencial que a gente vê sobre isso, sobre conservação, sobre psicologia ambiental, as pesquisas que mais dão certo, os projetos que mais têm efeito positivo na natureza, são projetos que envolvem a questão do vínculo da pessoa com o lugar, que envolvem, mesmo que eu não more ali ou que eu não trabalhe ali, não sei se vocês já prestaram atenção que muita gente desenvolve projetos ambientais no Amazonas que vêm de fora, são de outros lugares, mas eles não moram aqui, mas eles têm um vínculo, né? E o vínculo ele não é só de você estar presente, mas de você entender aquilo ali. Então, a questão do afeto, do pertencimento, os projetos que mais dão certo, pelo menos na nossa literatura, e eu acho que pelo contato também que a gente tem morando aqui, são esses, eu acho que esse é o grande desafio, é pensar a longo prazo, né, como que a gente pode, e aí já entra a questão das crianças, né, na escola, porque é o público que a longo prazo a gente vai ver tendo atitudes mais, de maior conservação, né, e por mais que a gente não esteja ali diretamente, né, não more no Educandos ou não more no Proequipara, mas a gente tem contato, né, as nossas atitudes também, elas interferem. Alguém quer falar? Acho que alguém falou aqui, né? Sim, Ah, nós tá, temos deixa eu... Perdão, você vai falar, Lari? Não, eu ia só falar que eu ia ficar calada para os inscritos jalarem ali. Certo. Nós temos a professora Antônia Francineia, que gostaria de fazer a pergunta, né? A conexão caiu, mas agora ela voltou. E temos também o professor Moisés e a professora Luciana. Então, Neia, pode abrir o seu áudio, mano, por favor. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, não é uma pergunta, é meio que um relato de experiência. Porque quando a psicóloga estava falando sobre a questão do pertencimento, né? E da identidade com o local, ela falou de 2 coisas que são muito peculiares para mim, né? Que a questão ribeirinha e o Puraquequara. O Puraquequara tem sido a minha segunda casa. Eu trabalho na comunidade Bela Vista e, assim, eu sou de origem ribeirinha.
até os 7 anos de idade, eu morava no interior. Então, assim, nós saímos do interior, mas o interior não saiu de nós. A nossa casa é um sítio. E ontem mesmo eu me peguei pensando nisso. Que, assim, embora que nós estamos no meio da cidade, a nossa casa aqui é um refúgio. Eu, a minha mãe e a minha filhinha, nós gostamos muito de plantar, nós temos vários animais, assim, eu necessito do contato com a terra, eu necessito. Quando eu estou triste, quando eu estou angustiada, ansiosa, eu vou cuidar das plantas, porque elas cuidam de mim. Eu necessito desse contato com a terra, de mexer nas plantas, de cuidar delas. Isso renova. E a minha mãe, ela tem muito, muito, muito disso. Ela morava no sítio e nós tivemos que trazê-la para cá, para Manaus, porque ela já estava com uma certa idade, né? Mas aí ela começou a ficar triste, porque ela estava só no concreto. Então, nós tivemos que trazer todos os bichos. Ela começou a criar galinha, pato, aqui no nosso quintal. E ela já falou várias vezes para mim que se ela não tivesse isso, ela ficaria doente, porque ela precisa desse contato, ela necessita, né, dessa relação. E eu vejo isso com a questão ambiental, principalmente lá na comunidade Bela Vista, onde eu trabalho, e até no Praquequara também, que eu tenho parentes que moram lá, e às vezes eu visito, que realmente tem essa questão das pessoas que elas têm uma relação mesmo de amor com aquele lugar. E elas vieram também de origem, assim, ribeirinha, né? Então, elas precisam do rio limpo, elas precisam de cultivar a terra. Então, o que nós, ou outras pessoas de fora, puder levar para que possa agregar esse valor a elas, para elas é importante. Às vezes eles não sabem o que nem como fazer, mas eles querem fazer, né? E, assim, o meu esposo também, ele é também ribeirinho, e ele nasceu na beira do rio. Quando nós passamos muito tempo sem ir no rio, ele fica irritado. Ele precisa nadar. Então, aqui em casa nós temos essa relação muito íntima. Nós sempre temos que ir numa área onde tenha água, porque o interior não saiu de nós. É isso. Que bacana, Neia. Obrigada pelas suas contribuições. E agora eu passo a palavra para o professor Moisés para trazer também suas contribuições. Será que ele conseguiu ligar o áudio? Então, enquanto o professor Moisés ajusta o áudio dele, então, professora Luciana, por favor. Olá. Olá. Bem, Larissa, então não é uma pergunta também, assim como a Neia, são mais reflexões mesmo, né, do que a gente está aprendendo aqui e também das nossas experiências de vida. É bem difícil a gente desvincular a psicologia ambiental, estou conhecendo agora também, né, pelo vídeo, pelo que você está trazendo, e li e vi também que é bem recente, né? Então, normal eu estar conhecendo agora. Mas, assim, é difícil desvincular do nosso fazer enquanto educadores ambientais. Eu estou fazendo essa reflexão, porque a gente aprende bastante que a gente não pode estar defendendo a flora e a fauna em detrimento das pessoas que estão ali naquele ambiente, não é? A gente quer defender o meio ambiente para defender a vida humana. Então, é bem difícil desvincular isso aí, né? A primeira reflexão foi essa. A gente vê muito na nossa área o uso do termo socioambiental,
né? Exatamente porque cuidar do meio ambiente é cuidar do social também, não dá para cuidar de um e não cuidar do outro, né? Então, isso é muito importante. Essa questão do interior que a Neia falou, isso é bem forte em mim também. Eu sou do interior, sou do município de Codajás, e a gente se muda para uma cidade grande, para uma cidade maior, em busca de uma vida melhor, de estudar mais, de trabalhar, né? Mas a gente traz junto os nossos hábitos, os nossos costumes, e por mais que os anos se passem, a gente na cidade grande, mas a saudade aqui continua, e tudo o que afeta aquele lugar nos afeta também, nos traz lembrança, e é difícil a gente cortar esse cordão umbilical, né? Eu estava lembrando da questão do açaí também, que minha terra produz açaí, e a gente sempre tem a mania, pode ser até bairrismo, né? Uma atitude muito bairrista, mas a gente tem a mania de estar defendendo, o meu açaí é o melhor, não sei o quê. Então, isso é muito latente dentro das pessoas, como eu, como Neia, que vieram do interior, né? A Neia disse muito bem. A gente sai do interior, mas o interior não sai da gente. Isso é uma experiência pessoal. A questão também de ambiente natural. Eu, até por essa origem interiorana, eu sou muito do ambiente natural, mais que o ambiente construído. Então, eu gosto muito da minha casa, gosto muito de estar aqui, mas sempre que é possível eu estar no meio da mata, e não é em trilha, não, é no meio da mata fechada, eu estou. Né? É a melhor das terapias para mim, fazer excursão pela mata. Eu volto, às vezes, com alergia, volto com bolha no pé, volto com calo no pé, mas isso não tem a menor importância quando comparado com a satisfação que eu tenho em caminhar na selva. Né? Isso me dá um prazer muito grande. Então, é o meu ambiente, é o ambiente que me proporciona bem-estar, é o ambiente natural. E é isso. Foram essas as reflexões. Que bacana, Lu. Essa questão do açaí, eu não serei capaz de opinar. Né? Mas, brincadeiras à parte, eu passo agora a palavra para o professor Moisés, que ele conseguiu... Porque você gosta muito, né? Exatamente. Não, na verdade, se fosse uma abacaba, eu seria capaz de opinar, ou um buriti, mas açaí... Quero dizer para a Luciana que não é mais de Codajás, não, de Anuri o melhor agora. Nunca foi, nunca vai ser. É na briga. Verdade, obrigada, gente. Então, professor Moisés, por favor, faça uso da palavra. Oi, todos estão me ouvindo? Sim, professor. Eu acho que sim, né? Primeiro, eu queria fazer minhas as palavras da professora Gina sobre o orgulho de ver nossos filhos, de ver nossas filhas ocupando espaços capazes de influenciar o pensamento da sociedade. Eu acho que isso aí não tem preço. Segundo, parabenizar a Isabel pela influência na formação da Larissa. Você tem uma baita mãe, viu, Larissa? Terceiro, eu queria fazer, você sabe das minhas convicções religiosas, e sempre eu tento entender as coisas numa perspectiva do maior de todos os psicólogos que já passou por aqui, que foi Jesus Cristo, e disso eu não tenho a menor dúvida. E quando eu vejo e quando eu procuro entender a questão de ambiente, eu lembro de uma fala de Jesus que chama muita atenção sobre a relação entre o pertencer, o desapego e a resiliência, que são 3 palavras tão interessantes. Quando há uma preocupação dos discípulos em relação ao ambiente, Jesus chega com uma palavra simples, com uma frase simples, e ele diz assim: estamos neste mundo,
mas não somos deste mundo. Acho que essa frase sintetiza muito essa nossa angústia, essa nossa ansiedade, essa nossa convivência com o desapego e a capacidade de ser resiliente nas mudanças, nos ambientes que mudam, nas mudanças até de pessoas, porque pessoas acabam sendo como ambientes na nossa vida também. E diz uma música assim que o coração acaba sendo ambiente que a gente muda de coração para coração. Então, quando eu ouvi a Larissa falar sobre isso e ouvi as ponderações de todos os colegas, sobre a Gina falando sobre a questão dos presídios, sobre a nossa preocupação com o ambiente, com o meio ambiente, com as florestas, com o lugar onde nós vivemos. Quando eu vi a Lourdes falar sobre as mudanças dela ter saído de um conjunto para ir para outro conjunto, como aquilo mexeu na vida dela, eu lembrei de Jesus. Como é que Jesus falaria se ele encostasse ao pé do nosso ouvido? O que ele falaria para nós? Qual seria a palavra desse psicólogo? Aí eu lembrei, ele falaria: você está neste mundo, mas você não é deste mundo, você não pertence a ele. Isso aqui passa, tudo passa. Tudo passa. Então, talvez o que Jesus estivesse dizendo é: viva o seu momento, viva o seu agora, porque tudo passa. Até os ambientes passam. Eu achei isso legal de compartilhar com vocês. Acho que vale a pena, eu acho que enriquece para a gente pensar nisso, porque às vezes a gente se machuca muito quando a gente se apega demais. Obrigada, professor Moisés, por suas contribuições. Larissa, você gostaria de fazer comentários sobre a fala dos colegas? Até anotei aqui as coisas para eu não... dos três. Certo. Tá, Pode ficar então vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, né? Vou começar pelo professor Moisés. Não conheço o professor Moisés nem por foto agora, só o Lombardi, eu ouvi só a voz aqui. Alguns eu já conhecia. Eu não conhecia a professora Luciana. Não conhecia a professora. Depois eu vou ver quando voltar todo mundo quem é que eu não conhecia. Mas vamos lá. O Moisés primeiro... está assim, ultimamente, Lombardi mesmo. Nem eu não vi nem a foto aqui, nem... Mas vou conhecer algum dia. Tenho esperança. Então vamos lá, vou começar de trás para frente, né, que tá anotado aqui. Mas assim, isso que ele falou em relação a nós é interessante, porque realmente, de fato, toda contribuição, ela agrega, né, independente do nosso posicionamento, assim, da maneira que a gente enxerga o mundo, só da gente entender que aquilo que a gente utiliza não é nosso, que o ambiente ele não é nosso, ele é nosso temporariamente, né? Então isso já faz com que a gente crie uma consciência um pouco maior, porque a gente precisa entender que aquilo ali foi disponibilizado para a gente, né? Mas a gente não vai acabar com aquilo tudo, né? Não é porque Deus deu para a gente que a gente vai destruir a natureza toda, porque Deus deu para a gente, né? Ele deu para que a gente faça um consumo, utilize aquilo que a gente precisa, né? Desde os primórdios sempre foi assim, pelo menos deveria, né? Quando não existia o capitalismo, quando não existia essa ganância toda, cada um utilizava aquilo que precisava, né? Comia a quantidade de fruta que precisava, utilizava a água que precisava, né? Mas assim, em relação ao que as meninas falaram, eu até anotei aqui, eu vou acabar, é mais um relato de experiência também, né? Tanto da professora Luciana como da professora Neia. Eu acho que a professora Neia, ela até utilizou, acho que o termo práticas educativas ambientais, alguma coisa assim. Mas o que me veio na cabeça foi uma experiência, né, como eu falei para vocês, uma experiência que eu tive na faculdade, também no Projeto Aquara, de como não só a educação ambiental, acho que foi isso que ela utilizou. Não só a questão da educação ambiental em si, mas a própria educação, acho que vocês estão muito mais familiarizados com isso, né? E na nossa disciplina de psicologia escolar, a gente precisava pensar com a comunidade estratégias de que as crianças quisessem estudar. Resumidamente era isso, né? Porque a demanda para os psicólogos sempre era que as crianças não estudavam, era nota baixa, era sempre isso, né? Era sempre o famoso termo utilizado, fracasso escolar. Todo psicólogo escolar já escutou esse termo.
E a gente não aguentava mais ouvir isso, e a gente precisava, né? O que a escola trouxe para a gente era isso. E quando a gente foi conversar, né, com os alunos, o grupo que foi de estagiários, inexperientes, né, ainda não formados, sem contato nenhum com a realidade do campo, era incutir, né, naquelas crianças o pensamento de sucesso associado ao estudo, à graduação, a quanto mais títulos, mais bem-sucedidos, né? E os estagiários foram com esse discurso, né, de estudem, tem que estudar, tem que tirar nota boa, tem que passar de ano. E conversando com uma das crianças lá, ela disse que ela não queria estudar. Assim, eles foram perguntar, você quer fazer curso de quê? Ah, quero ser médico, quero ser enfermeiro, quero ser não sei o quê. E perguntando para uma determinada criança, ela disse que ela queria vender cheiro verde. E aí deixou, assim, o estagiário sem resposta, né? Eu tô falando para a pessoa que ela tem que ter nível superior, ela vai dizer que ela quer vender cheiro verde. E aí, conversando mais com a criança, foi isso que ela falou. O pai vendeu peixe a vida toda, a mãe vendeu cheiro verde a vida toda, e eles são bem-sucedidos ali dentro da realidade que eles querem. Então, muitas vezes, a falta de sensibilidade para entender esse pertencimento a um lugar, a uma comunidade, a um ambiente, faz com que a gente queira, muitas vezes, transpor ao outro uma realidade que é nossa. E aquilo ali não é a realidade deles. Eu não tenho como sair daqui da minha casa tendo estudado todo o ensino regular com êxito, né? E chegar lá e dizer para eles que ele tem que estudar, que ele tem que fazer o curso de medicina lá ou de psicologia, porque assim ele vai ter sucesso. E quando a realidade dele não é essa, a sensação de pertencimento dele é tão grande, né? A realidade dele ambiental é aquela dali, aquilo ali. E foi aquilo que ele teve contato a vida toda. Então, muitas vezes, falta oportunidade, de fato, de ter contato com outras realidades para que a criança ou para que as pessoas entendam que existem outras possibilidades realmente, mas muitas vezes é só falta de sensibilidade mesmo de quem adentra esses outros espaços, de entender que são realidades diferentes, né? E que nem sempre as pessoas... Isso também foi uma outra questão que encontrei na minha pesquisa de campo do mestrado. Nem todas as crianças que estão morando na rua querem sair das ruas. No nosso pensamento, no meu pensamento, principalmente na época que eu escrevi o projeto, elas queriam sair das ruas, porque na minha cabeça, o que é... E aí, professor Moisés, ele falou de resiliência, e no meu projeto existe a resiliência, existem outros termos como fatores protetivos, fatores de risco, né, vulnerabilidade, como eu falei para vocês. E na minha cabeça, de pesquisadora, de academia, o que é protetivo para uma criança, ela está dentro de casa, né, a casa convencional que a gente conhece, com comida, com segurança, com família. Porém, muitas crianças e adolescentes com quem eu tive contato estão nas ruas justamente para fugir dessa casa, que é uma casa ou que alguém faz uso de algum tipo de substância, ou existe agressão, ou existe alguma situação concreta de abuso, seja sexual, ou seja de violência doméstica. Então, isso que na minha cabeça, né, ou nos meus estudos preliminares era protetivo, na minha ida a campo não era, né? Eles estavam nas ruas, estão, e não querem sair. Então, isso foi muito discutido porque os poucos projetos que tem as pesquisas que envolvem o público em geral que vive em situação de rua são práticas higienistas, para tirar, recolher da rua, né? Aquela Kombi que é para recolher da rua, pegar o povo e botar de volta na casa ou num abrigo, de repente, né? Sob a tutela de alguém que não esteja ali na rua, fazendo aquela aglomeração de gente pedindo dinheiro. E não existem práticas eficazes que entendam, que atuem na causa do problema, de por que elas foram para a rua, porque elas querem permanecer nas ruas, né? E interessante também que quando eu comecei a pensar, eu falei assim, Manaus é muito grande, eu não vou dar conta de estudar todas as crianças que vivem em vulnerabilidade, até porque, como eu falo de violação de direitos, existem desde a questão da falta de escola, de não estar na escola, até violações maiores, né? E quando eu fui fazer um levantamento de onde existiam mais crianças, né? Essa é até uma das justificativas do bairro Educandos ter sido escolhido, é a questão de existir um número muito grande de crianças lá nesse bairro. E estudando mais a fundo, eu verifiquei que é por causa da questão dos barcos.
muitos trabalham com carga, né, fazendo aquela retirada de cargas dos barcos. Então, é um trabalho informal que eles ganham dinheiro o tempo todo, ganham moeda o tempo todo. Então, para eles, por uma questão financeira, existem muitas crianças assim lá. Mas, assim, essa questão, né, da realidade, como as meninas trouxeram, esses relatos de experiência, e aí eu já queria até falar um pouco mais sobre o que a professora Néa trouxe, que nem sempre é preciso, na verdade, nem sempre não. É até necessário que esteja um pouco da gente, os ambientes pelos quais a gente passou. A gente não precisa ir para a cidade, deixar o interior, ou ir para o interior, porque isso faz parte da nossa construção, né? Eu penso que quando ela estava falando, me vinha muito à cabeça a Mônica, que a Mônica é baiana, né, como a gente sabe, e ela traz isso em tudo que ela faz, no jeito dela de falar, o jeito dela até de interagir com a gente, você vê que é aquilo que a gente fala, a gente tem mania de dizer que baiano é alegre, né, que tudo é festa, então isso faz parte, ela não precisa estar aqui no Amazonas e tirar isso, a Bahia ficou lá, né, porque a gente é construído dos ambientes que a gente passa também, né, são construções nossas, então isso faz parte, né, é muito legal, eu gosto muito, assim, quando eu vou na casa de alguém, que eu vejo, por exemplo, ou decoração, alguma coisa, quando ela não é daqui, né, que remete lá à casa dela. Eu também gosto muito de ir para o interior, e eu já fui para o interior, assim, das pessoas serem bem tradicionais mesmo, né, com os objetos, as coisas de casa, e eu acho muito interessante. Então, nossa construção, ela é composta pelos ambientes que a gente passa, né. Às vezes, como todo mundo está falando assim, parabéns, Isabel, pela criação e tal. E a nossa criação, as pessoas que rodeiam a gente, também são ambientes. Alguém até falou assim, acho que foi o professor Moisés, que comentou assim, as pessoas também são ambientes. Sim, né? As pessoas também são ambientes, como eu comentei lá no começo. Tudo aquilo que não sou eu é ambiente para mim, e de alguma maneira, né? Aquela frase que todo mundo fala que a gente é a soma de quem está perto da gente, não deixa de ser verdade, né? Porque o ambiente influencia diretamente a gente. Eu sempre digo que aqui em casa a gente gosta muito de ler, eu e minha irmã a gente gosta muito de ler, mas a gente viveu, cresceu, né, vendo isso, né, tendo contato com a leitura, então isso pra gente é muito comum, era o ambiente que a gente vive, por isso que quando a gente estava falando em relação a professora Gina falou do ambiente do presídio, né, de ser encarcerado e tal, que eu comentei assim, às vezes a pessoa precisa se retirar do ambiente, às vezes a gente fala assim, tem um filho que tem o pai e a mãe separados, né, aí quando ele tá com o pai, ele é assim, quando ele tá com a mãe, ele é assim, porque são ambientes diferentes, né, a mesma pessoa, com as mesmas características individuais, porém, exposta a estímulos, ambientes diferentes, então o comportamento dela também vai mudar. É por isso que quando eu falo assim, as crianças, elas são um público importante de ser trabalhada a questão da conservação ambiental, é por isso, é porque se são crianças que convivem com professores, que estudam, que têm contato com esse assunto, que em relação à importância da conservação, elas vão crescer com esse pensamento, né? Então, eu acho, assim, extremamente importante o trabalho que vocês fazem. E quando eu pensava, né, quando eu estava escutando as professoras falar, era isso que me via a cabeça, né? Porque muitas vezes as pessoas consideram assim, o meio urbano ou a cidade evolução de quem vivia na zona rural. Mas não necessariamente. Para mim, inclusive em termos de saúde, é o inverso. A evolução tá lá na zona rural mesmo, quanto mais no mato, mais saudável. O ar mais limpo. Então, não necessariamente precisa existir, né, é até legal que a gente traga, quanto mais dos ambientes que a gente passou, a gente puder carregar com a gente, eu acho que é mais interessante. Muito bacana, Lari, todo esse diálogo dessa tarde, né? Mais algum colega gostaria de comentar? O professor Edilson? Eu gostaria, Érica. Por favor, Ireide. Tá. É só um comentáriozinho, assim, que ela me fez lembrar. Parabéns, Isabel. A filhota aí maravilhosa, né? O orgulho da Isabel. Como a Gina falou, nós que temos filhos nessa idade, né? Somos só orgulhos, graças a Deus. Parabéns, psicóloga Larissa, pela sua brilhante participação aqui conosco, uma tarde muito gostosa. Mas, Larissa, quando eu assisti o vídeo, eu vi psicologia ambiental. Então, eu vi o quanto é amplo. Sou eu, como você falou, interagindo com tudo que está ao redor, né? Tudo, a mesa, a cadeira, o espaço, a casa, enfim.
E você começou falando como a psicologia também está diretamente ligada na arquitetura. E isso me fez lembrar que, vou passar aqui rapidinho, em 2013, a minha filha foi fazer um período da faculdade de arquitetura em Madrid. E ela, quando chegou lá, ela sentiu um impacto muito grande, porque eles lá estavam tão avançados que eles não estavam preocupados se em 20 metros quadrados dá para construir o quê. Eles queriam que eles desenvolvessem projetos confortáveis. Lá, a visão deles é o conforto ambiental, o bem-estar daquela pessoa quando aquela pessoa adentrar naquele ambiente. Então, fazer uma casa nesse espaço é fácil. O difícil é você proporcionar o conforto para essa pessoa dentro desse espaço. Então, ela disse, foi um choque, né? Ela disse, poxa, mãe, aí a gente estuda uma outra coisa e tal, mas vamos lá, a gente tem que se virar aqui, vai ter que entender, né? Então, dá para a gente perceber o quanto eles já estavam mais na frente, porque nós ainda não estávamos aqui, no caso, né? A academia ainda não estava falando de conforto, estava mais preocupada em pegar aquele terreno e ver o que construiria melhor ali. Então, eu fiquei muito feliz e lembrei, quando você começou falando aqui, justamente do fundamental papel também do psicólogo e do arquiteto também, que tem que ser psicólogo nessas horas, né? Muito legal, parabéns. Gostei muito da sua explanação e, quem sabe, uma outra oportunidade nós podemos interagir de novo, né, Isabel? Obrigada, Larissa, desde já. Obrigada, professora Ireide, pela sua contribuição. Professor Edilson, o senhor colocou algo aqui no nosso chat, o senhor gostaria de comentar também, fazer sua contribuição para que todos possam lhe ouvi-lo? Boa tarde. Quando ela falou das marcas que a gente traz do nosso ambiente, aí eu vi uma interface, porque eu sou formado em letras, acabei de chegar do mestrado, e a minha área de concentração era linguagem e letramentos, como isso ocorre também na fala, porque a nossa fala, ela carrega a nossa identidade, né, também, e às vezes, quando a gente se desloca para um outro ambiente, e às vezes por necessidade de aceitação ou discriminação mesmo, as pessoas tendem a fazer o que a gente chama de apagamento dessas marcas, né? Tenta apagar, tenta esconder, mas ainda assim não consegue. E a gente vê isso nos nossos estudos, que também isso acontece na escola. Quantas vezes os alunos trazem marcas de letramento das próprias agências que eles vêm, e às vezes na escola a gente apaga em nome de uma modalidade hegemônica, né? De letramento, de ensino. E aí eu vi uma relação quando você falou dessa questão do ambiente também, né? Que o nosso ambiente de pertencimento, ele, numa espécie de simbiose, ele anda com a gente para onde a gente vai, e a gente não tem que se envergonhar disso, pelo contrário, né? Tem que ter orgulho disso, isso também faz parte da gente. Bacana, professor. Lara, você gostaria de falar um negócio rapidinho? Pode, sim. Eu tinha visto que ele tinha colocado aqui no chat, e aí eu lembrei de uma disciplina que eu tive no mestrado sobre identidade, que era exatamente isso que ele estava falando. Sabe um termo que a gente utiliza com muita frequência e que muitas pessoas se envergonham de ser chamado? Vocês já perceberam o sentido pejorativo que as pessoas dão a palavra caboclo? Isso aconteceu na minha turma do mestrado, mas não foi no momento de aula, foi ali no momento de convivência mesmo. Eu não lembro, alguém fez alguma coisa, aí teve uma pessoa que disse assim, que deixa de ser caboclo, uma coisa assim. E a pessoa ficou, e não é nem caboclo, né? Caboclo, na verdade. Aí a pessoa ficou assim com vergonha, né? O que eu fiz? Porque o caboclo, né, que tinha sido utilizado pejorativamente, trazia uma questão de identidade forte, é como se fosse uma coisa assim, feia, né? Uma coisa inapropriada, né? Uma coisa. Então, assim, é uma questão regional muito forte de identidade, presente na fala, uma palavra só fez, assim, destruir o dia da pessoa, porque ficou o resto de... E, assim, era uma pessoa que contribuía muito para as aulas, e desde esse dia que foi chamado de caboclo, passou o resto da disciplina toda ali, boca de siri, né? Não falava mais nada, eu acho que até com receio disso que ele falou,
em relação a ser reprimido, ou em relação a ser discriminado, por conta disso, né? Porque assim, eu falei tal coisa, fui considerado caboclo, mas em que momento foi dito que fazer alguma coisa caboclo é fazer uma coisa feia, né? Ou uma coisa inapropriada. Só que as pessoas trazem isso, e o pior de tudo é que nem sempre é de quem não é da região. Muitas vezes as pessoas da nossa região mesmo fazem isso. Ai, tá fazendo que caboquice, não sei o quê, usar uma roupa mais extravagante ou colorida, caboquice, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem essa associação. Aí, quando ele colocou aqui em relação a muitas vezes ser discriminado, ou as pessoas precisarem não fazer mais, né? Ter que reprimir por uma questão de aceitação, em muitos lugares acontecem isso. Eu percebia muito isso quando tinha eventos, congressos, conferências que vinham pessoas do Brasil todo. Eles acabam tendo uma visão muito errada realmente da gente, né? Fora aquela visão que a gente já sabe, todo mundo achar que aqui é só mato, que não tem internet, não tem carro, não tem nada, mas os próprios tipos regionais que eles falam, né? Como a Neia trouxe o ribeirinho, e existem vários outros, né? A própria mulher amazonense também, ela não é bem vista por algumas mulheres de outros estados, né? Então, assim, existem algumas coisas que, de fato, você pertencer a algum grupo ou algum ambiente trazem essa questão, né? Essa questão de você não ser bem visto ou precisar mudar para ser aceito, né? Verdade, Lari. E essa questão mesmo a gente pode até trazer para o nosso contexto da sala de aula, né? Às vezes uma palavra que você dá para o aluno pode contribuir de maneira positiva ou negativa, né? No caso da experiência do teu colega de sala de aula, travou, né? Ele não conseguiu mais participar. Então, uma pessoa tão participativa em sala de aula e por conta de uma palavra, uma brincadeira, né, acabou travando. E isso acontece muito com os nossos alunos, né? Às vezes o professor fala de uma maneira mais ríspida com aquele aluno, pronto, já foi o suficiente para ele não desenvolver mais aquele trabalho, né? Infelizmente. Érica, muito sabe o que eu lembrei também agora? Desculpa se eu lembrei que às vezes também não é a palavra, é o tom que você usa para as coisas, né? Porque às vezes se você fala assim, nossa, que cabocla linda, não sei o que, a pessoa se sente envaidecida. Por exemplo, a Mônica só me chama de Iracema. Desde que ela me viu a primeira vez, ela só me chama, eu acho, nunca perguntei, né? Mas eu penso que seja por causa do cabelo, porque eu tenho um cabelo liso e longo, né? E a Iracema realmente, nossa, eu adoro. Se eu pudesse, eu diria para todo mundo por aí. Eu não vejo assim. E tem gente que quando é chamado de índio não gosta, né? Mas desde que ela me viu a primeira vez, ela me chama de Iracema. Eu falei, pô, pra mim é um elogio, né? Porque pra mim as índias são bonitas. Eu acho que é por causa do cabelo, né, Mônica? Porque eu tenho cabelo preto e liso, comprido, eu acho que é por isso. Mas às vezes é o tom que você fala. Eu já tive esse também. Depois que carequei, nasceu assim. Não nasce mais, Iracema. Eu até a primeira vez, quando a mamãe nos apresentou, eu achei que ela tivesse entendido meu nome errado, eu tivesse esquecido, porque ela só falava Iracema. Aí depois eu entendi que não, era proposital mesmo. Só Iracema, eu já estava tendo uma crise de identidade. Bem, Mônica! Eu ia falar, a Moniquinha, ela adora dar outros nomes, né? Mas é com muito carinho, né, Mônica? Eu coloco apelido em todo mundo, vocês sabem, né? Só que eu não falo, só em off. Mas é com carinho, não é verdade? Sempre, amor. Graças a obrigada, meu Deus, sempre. Verdade. Então, mais algum colega gostaria de fazer alguma contribuição para eu queria dizer rapidinho, com todo respeito à doutora Larissa, que ela também tem um pouquinho do Flávio, que eu sou amiga do Flávio também, que ele conheceu a minha terra, meu irmão, e eu tenho um carinho muito especial pelo pai da esposa da minha professora Isabel Cristina e das meninas. Eu sempre digo minhas crianças, nossas crianças, né, Regina? Nossos filhos são nossas crianças, sempre. Beijo. Que bom, Lari, você está vendo que foi muito bem acolhida, né, abraçada por todo mundo, né? Então, só estão faltando te colocar no colo, assim, de tanto carinho. Então, só porque ela é filha da Isabel, aí todo mundo fica aí, Quero saber o apelido, hein?
Mas isso não estava no currículo, hein? Eu mandei o currículo sem estar escrito filha da Berlinda. Mas eu não divulguei isso, não. Pois é, a Érica sabia porque ela foi minha modelo. Desculpa, professor Edilson. Estou dizendo assim como o Everton, um dia eu vou querer saber o meu apelido junto à professora Mônica. Meu amor, você já... Eu também, Edilson, eu também. Eu acho que só quem não tem apelido aí com a Mônica é a Ireide, tá? Que é chefinha pra cá, chefinha pra Por lá. que não tem? Ireide tem também, que eu conheci ela assim, com o apelido que o professor disse o apelido dela para mim, eu perguntei. Calma, Mônica, calma. Respira. Nós vamos ter um momento para a Mônica poder falar o apelido de cada um. Bom, gente, então, nós gostaríamos muitíssimo, Larissa, de agradecer por essa tarde, né, esse bate-papo gostoso, esses novos aprendizados que você trouxe para a gente, né, e dizer que foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e gostaríamos de contar com você outras vezes também. Vou passar a palavra para a professora Gina também para fazer suas considerações, e a Lari preparou um videozinho para a gente, que após a fala da professora Gina, eu coloco, tá bom? Legal. Larissa, em nome da equipe, nós só queremos agradecer. Foi, como a Ireide colocou, uma tarde gostosa e de grande aprendizado. E vamos marcar outros momentos, sim. Obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é uma correria quando a gente está preparando para defender a nossa dissertação, mas você aqui conosco, tá? Sucesso na sua empreitada, muito sucesso na sua vida profissional. E você vai passar o vídeo, né? E depois queria que o Mazílio disponibilizasse 15 minutinhos, ficasse na sala para a gente conversar sobre uma demanda nova, Mazílio, por favor. Tá bom? Então, antes de passar o vídeo, Lari, Ok. te desejo também muita sorte na defesa da sua dissertação. Eu sei o quanto a gente fica com adrenalina a mil. Eu confesso que quando eu fui defender a minha, eu estava dopada por remédios calmantes, né, para poder... Eu sou muito nervosa. E, assim, desejo muita paz, muita tranquilidade para você nesse momento, tá bom? E muita energia positiva. Então, agora eu vou passar o vídeo que a Larissa nos encaminhou. E aí, no final, ela vai fazer também as suas considerações. Esse vídeo tem muito a ver conosco. Só me sinalizem, por favor, se vocês conseguem visualizar minha tela. Ok. Sim. Obrigada, meninas. Então, eu vou dar o play. Ok. Tá. Ok. It's smarter to travel in groups.
Binlerce Akbanklının kalbi Türkiye ile birlikte atıyor. Bu güç daha iyisini, daha yenisini arıyor. Büyümek, büyütmek için. Que viram a importância do trabalho em equipe? Exatamente. Exatamente. Lari, por favor. Bom, gente, eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo. O meu tava travando, não sei se era minha internet ou era da Érica, mas qualquer coisa ela disponibiliza o link para vocês. É um vídeo no YouTube bem curtinho, uns 2, 3 minutos, mas são 3 situações de trabalho em grupo. A primeira é a do tubarão, quando ele vai pegar os pinguins lá e eles se juntam. Acho que deu para entender, né? A segunda é das formiguinhas com o tamanduá. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei muito no grupo de vocês, porque eu acho um grupo muito unido, né? Eu que estou um pé dentro e um pé fora, né? Eu acompanho as atividades dos bastidores e acompanho o trabalho do restante de vocês. A impressão que passa para a gente, público, porque eu também sou espectadora do trabalho de vocês, é de um grupo que funciona muito bem, porque as engrenagens ali, para mim, tá tudo muito bem, é um trabalho que funciona muito bem. Então, assim, já pensando no ano que vem, né, no trabalho que vocês vão fazer, eu desejo que o trabalho de vocês continue sempre assim, né, que vocês continuem brilhando, como sempre, que eu acompanho todos os resultados. Eu sei que é uma equipe, por trás do trabalho de cada um tem sempre alguém ajudando, né, tem sempre alguém fazendo alguma coisa por ali. E eu queria agradecer a professora Gina pelo convite, o restante da equipe, a Érica, pelos contatos, né, pelo apoio. Espero que possa ter contribuído com vocês. Eu também aprendi muito, gostei muito de ter ouvido as experiências de vocês. E é isso, olha, mês que vem, como eu já falei para vocês, a princípio a defesa vai ser online, mas eu mando link. Se for presencialmente, vai ser aberto ao público, estão convidados também. Espero que nós nos encontremos num outro momento. Se Deus quiser, pessoalmente, né? Já para poder abraçar todo mundo. Os que eu não conhecia, muito prazer. Não conhecia todos, né? Os que eu não conhecia, muito prazer. E os demais, saudades. Maravilha.